E eu quero ministrar uma palavra também bem sucinta, bem curta, que fala sobre um lugar de permanência. Um lugar de permanência. Nós temos, o costume de sempre tentar achar um lugar onde nós possamos nos encaixar, não é assim? Buscar um lugarzinho confortável. Dentro da nossa casa, nós também temos sempre um lugar predileto, não é assim? A gente busca, tem aquele ladinho do sofá que a gente gosta de sentar, tem aquela cadeira na mesa que é você quem senta, né? Na casa da minha mãe era assim, tinha um lugar que eu sentava, minha mãe, meu pai, meus irmãos, e ninguém sentava um no lugar do outro, já era automático. Vem almoçar, e todo mundo já puxava a sua cadeira. É incrível. Por quê? A gente crê que tem um lugar certo para estar. Dentro da nossa casa, esse lugar certo é o lugar que nos traz conforto. E agora, no mundo espiritual, qual é esse lugar? O lugar certo é aquele que nos dá segurança, nos traz paz, nos dá alegria, nos dá conforto, justificação, salvação. Você já sabe de que lugar eu estou falando. Amém? Mas vamos para a palavra de Deus. Na nossa caminhada, na nossa jornada cristã, nós já nos deparamos com algumas coisas, com algumas coisas sobrenaturais. Amém? Algumas coisas excelentes, maravilhosas. Outras nem tanto. Outras coisas sobrenaturais, você olha, igual às vezes um irmãozinho apronta alguma coisa, você para e você fica assim, Deus, mas como? De onde esse aí tirou essa ideia? Por que ele fez dessa forma? É um sobrenatural, só que não é um sobrenatural bom, é um sobrenatural que você fica indignado, você fala, como? Por quê? Porém, o que muda durante a nossa caminhada não são essas circunstâncias, não são essas coisas que nos acontecem. Põe ali embaixo para mim, que eu estou com medo desse negócio derramar. Aleluia, obrigado. E não são essas coisas que mudam a nossa caminhada, que definem aquela pessoa que você é. O que vai definir são as respostas que você dá no momento dessas circunstâncias. É a sua atitude mediante aquilo que está acontecendo. E eu trouxe 2 exemplos. E eu quero, junto com os irmãos, fazer esse paralelo desses 2 exemplos, do tempo deles, a resposta que eles deram e a resposta que atualmente nós damos. Vocês vão ficar chocados. Chocados comigo. Como diz o meme aí, tá passado. Vocês vão ficar passados com isso. Vamos para o primeiro exemplo. Está lá em 2 Reis. 2 Reis, não a Reis. 2 Reis, capítulo 22, versículo 1. Nós vamos ver um exemplo maravilhoso. Que assim, olha só, um Kids, Radical Kids. Tinha Josias 8 anos. Quantos anos? 8 anos. 8 anos de idade, quando começou a reinar. Irmão, começou a reinar. Ele não começou a brincar. Ele não começou a ler, escrever as primeiras palavrinhas. Não, ele começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías, de Boscate. Só até aí. Você percebe que Josias, com apenas 8 anos, ele começou a reinar. E no seu reinado, eu vou te contar algumas coisas que ele fez, que eu fiquei assim, o que eu fazia com 8 anos, Deus? Eu comia catarro. Era o que eu fazia. 8 anos? Como assim? Esse cara, ele reinava. E aí eu fui ler a história de Josias e eu fiquei boquiaberto. Porque Josias, ele ordenou a reconstrução do templo de Jerusalém. Vocês estão captando comigo? Um menino de 8 anos. Ele mandou restaurar o templo de Jerusalém. E durante a restauração do templo de Jerusalém, ele também organizou tudo o que tinha naquele templo. E junto a essa organização, eles encontraram o que na época chamavam de livro da lei.
o que nós conhecemos como Pentateuco, né, a Torá. Nós conhecemos como Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Amém? Você que não sabe nos livros da Bíblia, aprenda a musiquinha do Diante do Trono, que é maravilhosa para isso. Aleluia. E o que surpreende é que essa criança, esse, perdão da palavra, esse pirralho, o que ele fez após achar o livro da lei? Ele, após achar o livro da lei, ali o seu sacerdote leu para ele o livro da lei, e ele ficou indignado. Por quê? O que ele via que estava acontecendo no seu povo, no seu reinado, no seu reino, não condizia com aquilo que estava na palavra de Deus. E a Bíblia fala que ele rasgou as suas vestes, de tão triste que ele ficou. O menino, eu vou repetir essa idade, irmãos, que é para te mostrar que uma criança, às vezes tem uma maturidade espiritual muito maior que adultos. Essa criança de 8 anos, ela lendo a palavra de Deus, ela percebeu que a realidade não condizia com aquilo que estava escrito. E ela se entristeceu. A palavra de Deus fala que ele se entristeceu, rasgou as suas roupas. E reuniu todas as pessoas para adorar ao Senhor, para buscar o Senhor. Ele mandou com que os seus sacerdotes fossem consultar ao Senhor para saber qual era a opinião do Senhor, qual era a vontade do Senhor sobre o seu povo, diante de tanto erro que ele viu comparado com a palavra. Ele foi buscar do Senhor. Uma criança de 8 anos leu a Bíblia, entendeu o que estava errado no seu povo e foi buscar do Senhor uma posição. Você está entendendo? Fiz igual a pastora Ginaína agora. Você está entendendo? Um kids. E ele não fez só isso. Além de se preocupar com tudo, organizou o templo de Jerusalém, organizou as finanças de Jerusalém, do templo de Jerusalém, organizou as funções das pessoas. Ele falou, olha, você vai pegar dinheiro tal e vai passar para os marceneiros, esse para os pedreiros, esse aqui para quem vai ornamentar, isso para... Olha a mentalidade desse garoto. E além disso tudo, ele propagou a palavra do Senhor. Porque a Bíblia fala que depois dele ter lido, entendido, ele não ficou satisfeito em ter aquela revelação apenas para ele. Ele quis apregoar, ele quis ministrar na vida de outras pessoas. Então ele mandou reunir todo o reino. Reúne todo o reino. A Bíblia fala que desde o mais velho até o mais moço, todos, reúnam todos. E ele leu o Pentateuco, ele leu o livro da lei para aquelas pessoas. O que ele estava fazendo nesse momento? Evangelizando. Esse kid estava evangelizando. 8 anos. Ele não ficou satisfeito em ver a situação acontecendo e falou, irmão, deixa eu te contar, você está andando por um caminho muito errado. Olha aqui o que o Senhor tem para você. Nós estamos vivendo de uma forma muito contrária à vontade de Deus. Percebe que o Senhor tem algo aqui para nós? Eu fico imaginando ele lendo Gênesis, quando o Senhor fala, olha, você pode dominar sobre todas as coisas. Você foi colocado num jardim de delícias, onde tudo estava pronto, é só desfrutar. E ainda por cima, depois que Deus fez cada um, eu, você, ele falou assim, eis que tudo é muito bom. Ele não falou só que era bom, ele falou que era bom as plantas, os bichos, a água, céu. Mas quando ele criou eu e você, ele falou, e viu Deus que isso era muito bom. Não era só bom. E essa criança se indignou, porque o que ela estava vendo não era muito bom. Não era. Aquela posição dada a nós lá em Gênesis. Crescer, multiplicar e prosperar.
Não estava acontecendo. E esse Kid se indignou com isso. Pregou a palavra. Levou a palavra a outras pessoas. Buscou uma forma de reconciliar o povo com Deus. Agora fazendo um paralelo com os dias de hoje. Muitas vezes nós vemos coisas acontecendo e... é assim mesmo. É normal. Muitas vezes nós olhamos uma situação até mesmo dentro da nossa casa. E a gente fala assim, isso aí não tem jeito não. Só Jesus na causa. Sim, de fato é só Jesus na causa. Mas será que ele conhece Jesus? Será que ele já ouviu falar de Jesus? Jesus foi apresentado a essa pessoa? Esse jovem, Josias, ao contrário dos dias de hoje, ele se preocupava em reconciliar, reconectar as pessoas a Deus. E o que nós vemos hoje em dia são segregações, até mesmo dentro da igreja. Segregações, sabe? E eu fico pensando, eu falo, Deus, mas por que será? Por quê? Nós precisamos atentar para a vida desse Radical Kids. Radical Kids, porque ele viu o seu povo fazendo uma coisa errada. E ao invés de fazer fofoca, ou como diz aqui em Itaúna, na casa da minha avó, né? Futrica. Aqui é futrica, na casa da minha avó é futrica. Ao invés dele fazer essa fofoca e sair, você viu, Mateus, o irmão? Ele chegou para o irmão e falou, irmão, você está vivendo uma vida que não é para você. Você está vivendo algo que não foi o que Deus planejou, sonhou para você. Você está comendo o melhor dessa terra? Irmão, não. Pois é. Olha só, ele tem o melhor dessa terra para você. Josias se preocupou em reconectar as pessoas a Deus. Se preocupou em trazer as pessoas. E muitas vezes que nós vemos até mesmo no nosso meio, são pessoas iguaizinhas a Diótrefes. Vocês lembram de Diótrefes, lá de 3 João? Diótrefes era aquele que quando as pessoas chegavam até mesmo nos cultos, o que Diótrefes fazia? Paz, Senhor. Tem alguma cadê? Deve ter aí dentro, hein? É aquela pessoa que não sabia nem receber o próximo. A palavra de Deus fala que ao invés de receber as pessoas, ele até afugentava as pessoas da igreja. É aquela pessoa de língua ácida, que as pessoas não querem ficar perto, que as pessoas não desejam, não anseiam pela sua presença. Sabe aquela pessoa que quando está tendo alguma comunhão, as pessoas oram para que ela não vá? É diferente daquela pessoa que a comunhão às vezes está até meio chatinha, aí você fica assim, não, fulano podia ter vindo, né? Nossa. Aí um fulano chega e tu, mano, velho, aquela alegria toda. Ao contrário, Diótrefes era aquela pessoa que chegava e eu... Nossa, Deus. A mulher lá, vou até tampar aqui a panela, senão azeda a comida. Ela aquela presença indesejável. Por quê? Ele não reconectava as pessoas a Deus. Você percebe? Tudo porque o coração de Diótrefes, o coração dessas pessoas que não reconectam, estava num lugar diferente do coração de Josias. O coração de Josias estava no Senhor. Quando ele viu, ele se entristeceu. Ele sentiu empatia por tudo aquilo que o Senhor fez. Por tudo que ele fez. Eu fico imaginando se ele tivesse nascido na época da graça, depois de Jesus. Esse Josias não ia aguentar aí, não. Não ia, não. Tinha para Paulo, não. Quem era Paulo? Mas você percebe? Uma criança, às vezes tem atitudes melhores, maduras, espiritualmente e naturalmente, melhores do que um adulto nos dias de hoje. Você percebe isso? Pessoas chegam para nós com sede, sedentas do Evangelho. E muitas vezes, ao invés de reconectar essas pessoas, nós lançamos sobre ela lei.
lançamos sobre ela uma palavra: olha, você veio, mas essa roupa aí, vou te falar, essa roupa não. Ué, roupa é essa? Josias, ele não estava olhando para isso. Ele estava olhando: olha, você está vivendo de uma forma diferente. Vem, deixa eu te apresentar. E aí, no desfrutar, no ruminar, no se deliciar, comer, a vida das pessoas iam sendo mudadas. Iam sendo transformadas. Um kids. Agora você pensa o que essas irmãs estão fazendo naquela salinha. Está se levantando ali muitos Josias. Pessoas que vão se levantar para reconectar outras pessoas a Deus. Pessoas que vão transformar a geração. Eu creio nisso. Sabe, às vezes você olha para uma criança e fala: mas ela, sabe, ela não tem um comportamento adequado. Né? Não tem um comportamento adequado. E você julga ela inferior à outra. Pois deixa eu te falar, Deus não olha com esses olhos. Deus vai usar o comportamento dela, às vezes agitada demais, às vezes aquela que é quietinha, às vezes aquela que é calada, aquela que fala muito. Deus vai usar ela para reconectar outras pessoas a Ele. E você que é adulto, ó, corre. Porque essas crianças vão passar na nossa frente. E em nome de Jesus, e tem que ser assim. Um outro exemplo que eu quero trazer para vocês é o exemplo de Paulo. Paulo, todo mundo sabe, foi um cara incrível. Escreveu metade da sua Bíblia. Metade da Bíblia. Novo Testamento é Paulo. Foi ele quem escreveu. Uma pessoa que teve de fato uma transformação. Sabe, teve uma experiência com Deus. Uma pessoa que perseguia cristãos. Pessoa que ia atrás, matava, perseguia cristãos. Quando teve uma experiência com Deus, pensa só, teve o seu caminho completamente mudado. E ele passou a ministrar amor de Deus, vida de Deus. Ele começou a levar Jesus àquelas pessoas. Ele tinha um coração para reconectar pessoas a Deus. Reconectar pessoas a Deus. E algumas coisas aconteciam na vida de Paulo que eu fico assim, impressionado. As experiências que Paulo teve durante toda a sua caminhada foram experiências assim, sobrenaturais. Por quê? Olha só, Atos 14, versículo 15 em diante. Atos 14, versículo 15 em diante. A palavra de Deus diz assim. Deixa eu ver se começa um pouquinho diferente. Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos como vocês. Estamos aqui anunciando o Evangelho a todos vocês, para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Convertam-se a Deus, ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles tem. No passado, Deus deixou que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Mas Deus sempre mostra quem Ele é por meio das coisas boas que Ele faz. É Ele quem manda as chuvas do céu, as colheitas no tempo certo. Ele é quem dá também o alimento a vocês e enche o coração de vocês com alegria. Mesmo depois de terem dito isso, os apóstolos tiveram muita dificuldade para evitar que o povo matasse os animais em sacrifício aos Baals. Alguns judeus que tinham vindo das cidades de Antioquia e de Icônio conseguiram o apoio da multidão. E olha só o que me acontece com Paulo. E apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, porque pensavam que ele estava morto. Mas quando os cristãos se ajuntaram em volta dele, ele se levantou
entrou na cidade de novo e no dia seguinte, Paulo e Barnabé partiram para a cidade de Derbe. Você conseguiu entender? Paulo foi apedrejado, porque ele estava fazendo uma coisa boa, pregando o evangelho. Ele foi apedrejado, dado como morto. Não é qualquer coisa, irmão, porque quando você é dado como morto e arrastado para fora da cidade, acredito que eles não arrastaram Paulo numa maca, com todo cuidado. Já está morto, então amarra a cordinha no pé de qualquer jeito e vai arrastando. Esse homem ele se levantou. Acredito, ajeitando ali as costas. Está um pouquinho esfolado aqui, Barnabé? Deve estar, né? Limpou a poeira. Vamos pregar em Derbe. Você percebe que o coração de Paulo não foi: vou entrar lá agora e vou quebrar que a cidade. Vim para pregar o evangelho e eu vou pregar o evangelho. Eu não estou nem aí se o irmão está gostando, se o irmão não está gostando. Eu não estou nem aí se o irmão vai com a minha cara ou não vai com a minha cara. Eu não estou nem aí se o irmão fica debochando de mim. Eu não estou nem aí se estão me tacando pedra. Eu vou pregar o evangelho. Eu tenho uma missão, pregar o evangelho. Eu vou. Uma vez o Senhor Jesus deu para nós o ide. Eu vou cumprir com esse ide. Paulo tinha esse coração. Paulo, ele não foi atrás de vingança, ele não foi atrás de uma frase que nós costumamos muitas vezes dizer ou pensar: eu não vou deixar isso barato. Não vou deixar isso barato. As pessoas vêm aqui, tacam pedra em mim, eu vou ficar calado? Vou deixar isso desse jeito? Não, vou lá agora. Agora eu vou entrar lá já tacando fogo na casa desse povo e queimo todo mundo. Pronto, vou fazer isso. Não. Paulo se levantou e seguiu para outra cidade. Isso é claramente aquilo que ele diz lá em Filipenses 3:13. Que ele fala: é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui, porém uma coisa eu faço, esqueço daquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conquistar o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa mesma maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas mais claras para vocês. Olha o que Paulo estava fazendo. Paulo não estava aí, assim como eu acredito que Josias também não estava nem aí, para as pessoas julgando: ah, é só uma criança, vai mandar em mim? Sou general? Sou o cara aqui que vai lá, enfrenta, vai para a guerra, um cara que já sou vivido, aí vem agora um fedelho mandar em mim? Josias não estava nem aí. Olha, eu vim aqui para te reconectar com Deus. Você está afim? Pode não gostar de mim, não tem problema você não gostar de mim, não. Eu quero que você sinta o amor que eu sinto na minha vida. Só isso. Paulo era dessa mesma forma. Sabe, Paulo não estava preocupado se os irmãozinhos lá estavam falando mal dele. Sabe, se quando chegou na célula, o irmãozinho olhou para ele de cara torta. Paulo não estava preocupado com isso. Eu vim para receber de Deus, eu vim para ministrar de Deus, é isso que eu vim fazer. Ponto final. Você quer receber? Receba. Não quer receber? Tudo bem. Numa outra oportunidade, se você tiver, Deus vai tornar as coisas um pouco mais claras para você. Vai desenhar para ver se você entende e tal. Você percebe? A atitude de Paulo. Ele se preocupava apenas em falar o evangelho. Ou seja, toda asneira contra a vida dos irmãos, toda acusação, toda mentira, fofoca. Não, para quê? Eu não vim para isso. Eu vim para pregar o evangelho.
E eu vou. Ah, eu fui ali, me tacaram pedra? Não, tudo bem, eles não querem receber. Vamos para tal cidade. Aí eu fico pensando outras pessoas ali que às vezes não tinham o mesmo coração de Paulo, Mateus. Olhando para Paulo e falando, mas você... Vai lá não? Vai lá. Você vai deixar desse jeito? Tá com uma pedra, não sei, você... Ah, se fosse eu. Ah, se fosse comigo. Paulo, não estou preocupado. Aquele coração, quem está deixando de ganhar são eles. Eu estou aqui para pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Isso demonstra um coração de Paulo, um coração que não tinha mágoa. Um coração perdoador. Sabe, um coração, como ele mesmo diz, que já deu tudo como perda. Tudo como perda. Irmão, se gosta de mim, amém. Se não gosta, amém. Eu não vou trabalhar contra você só por conta disso, não. Estou aqui para pregar o Evangelho. Tem outras pessoas que querem escutar, tem outras pessoas que querem receber desse mesmo amor que eu recebo. Eu vou multiplicar. Eu não estou aqui para outra coisa. Agora, fazendo um paralelo com os dias de hoje. Quero te perguntar, irmão, de todo o coração, se você levar uma pedrada hoje de um irmão, qual é a sua reação? De uma forma bem simples. Se eu chegar aqui e te dar uma tijolada na cara, como é que você reage? Como Paulo? Vou lhe pregar o Evangelho. É assim? Isso eu estou falando de uma forma bem pesada, né? Uma tijolada. Mas às vezes o negócio é por muito menos. Porque às vezes olhou de uma forma estranha. Falou de um jeitinho que a outra pessoa não gostou. Fez pouco caso de mim. Aí essa pessoa começa a trabalhar com investidas contra a vida de irmãos. É igual criança, sabe? Deu um tapa, aí os adultos ímpios ensinam o quê? Se te bater, você devolve. Você devolve, porque se você apanhar, você apanha de novo aqui em casa. Eu aprendi assim. E eu aprendi. Hoje eu já ensino meu filho. Se apanhou, sai de perto dessa pessoa. Não fica aí perto, não. Tem outros que querem brincar com você. Para que você tem que ficar perto disso? Não, só sai. Mas não precisa investir contra a vida do irmão. Não precisa investir contra a vida da igreja. Não estou satisfeito. Sai. Tão simples. Não gosto dessa célula. Não gosto desse líder. Irmão, tem diversas outras. Vá se divertir. Mas não invista contra. Não fale contra. Não trabalhe contra. Você tem outras coisas. Eu creio que Deus te chamou para outras coisas. Para pregar o Evangelho. Eu estou ali na célula, mas eu nunca tenho uma oportunidade. Nunca dá para falar, nunca não sei o quê. Vai para uma outra que tem. Ou abra uma. Olha que bênção. Aí você vai poder falar. Até o queixo cair. Olha que bênção. Mas não invista contra, não trabalhe contra, não tenha um coração vingativo, negativo. Trabalhe como Josias e Paulo, reconectando pessoas, não separando, fazendo contendas, dividindo. Não é assim. Você não foi chamado para isso, irmão. Eu, como sou líder da rede de jovens, eu vejo muito isso. Jovem assim, o jovem mais adulto. Quando é adolescente é mais tranquilo. Mas quando está ali para os seus 20 anos, se falar um negocinho mais alto, já fica com raiva, já quer não sei o quê e tal. Nós tínhamos um jovem que deve estar assistindo, amanhã ele vai assistir esse culto. E ele tinha muito uma mania de tudo dele é falar assim, eu vou matar fulano. Falou desse jeito comigo, como assim? Vou matar fulano. Falei, mano, você não veio aqui para matar pessoas. Você veio para trazer vida a essas pessoas. Agora, se for matar na hora do batismo, ali, matei o velho homem para nascer um novo, beleza. Mas fora isso, você não veio para matar. Você veio para reconectar, trazer vida. Mas o irmão falou isso de mim. Vida que segue, irmão. Não enche o seu coração com impureza, não enche os seus ouvidos com essas palavras, não. Vida que segue. Vai.
Isso demonstra coração de pessoas que estavam num lugar. Por isso que eu dei o título dessa palavra de um lugar de permanência. Por quê? Pessoas que agem como Josias e como Paulo, elas estão em um lugar. Um lugar, o coração delas só pode estar em um lugar, que é no Senhor. Que é no Senhor. Sabe, esses comportamentos do nosso Kids, Josias, de Paulo, só podem vir de pessoas que têm o coração em um lugar. A boca deles só poderiam falar daquilo que o coração estava cheio. E o coração deles estava cheio do Senhor. Estava cheio do Senhor. Isso só foi possível por conta desse lugar. Aí muitos perguntam assim, mas espera aí, como que Josias estava em Jesus se ele é do Velho Testamento? Ele estava no Senhor, Deus, amém? Vocês entendem a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. E a palavra fala lá em 2 Reis, capítulo 22, versículo 2. Olha só. Onde demonstra o coração de Josias. Eu vou ler aqui, na hora que aparecer os irmãos, leem ali. Josias estava nos caminhos do Senhor. Onde que Josias estava? Nos caminhos do Senhor. E não se desviava, nem para a esquerda e nem para a direita. Aqui está. Nem para um lado e nem para o outro. Ou seja, Josias estava caminhando nos caminhos do Senhor e ele não se desviava. Nem para a direita, nem para a esquerda. Nem para a direita, nem para a esquerda. Nem para a direita, nem para a esquerda. Eu estou fazendo para o lado errado, né? É nem para a direita e nem para a esquerda. Mas os irmãos entenderam. Josias, ele não estava preocupado, irmão, se estavam falando mal dele, denegrindo, não dando para ele a confiança devida. Não estava ligando. Eu vou andar no caminho do Senhor. Não vou me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eu vou andar. E a palavra fala ainda mais. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. E andou em todo o caminho de seu pai, Davi. E não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Ele não era filho de Davi, mas ele era da linhagem de Davi. E aí, quando a gente fala Davi, mas espera aí, Davi fez algumas coisas erradas. Mas o versículo já começa falando, olha, ele fez o que era reto. Ele pegou o exemplo do pai, homem segundo o coração de Deus, pegou tudo o que era reto e falou, esse é o meu caminho. Eu não desvio nem para a esquerda, nem para a direita. Nem para a direita, nem para a esquerda. Dificuldade, né? Nem para a direita, nem para a esquerda. Eu vou permanecer no Senhor. Eu vou andar no Senhor. E nada vai me tirar dos caminhos do Senhor. Pode ser o descrédito dos irmãos? O problema é deles. Pode ser outros reinos querendo invadir o meu? Problema deles. Pode ser pessoas falando mal de mim? Problema deles. Eu não vou sair do caminho do Senhor. Eu não vou sair. Meu coração está firmado no Senhor. Enraizado nele. Eu não vou sair. E ele permaneceu até o fim. Até que a palavra fala sobre ele de novo. Lá em 2 Reis 23, versículo 25. 2 Reis, capítulo 23, versículo 25. Olha só o que a palavra diz sobre ele. Eu vou até esperar para ler aqui com vocês, porque a minha versão pode estar diferente. Nem antes e nem depois de Josias. Nem antes, 8 anos, e nem depois. Houve um rei como ele. Nem Davi, que era homem segundo o coração de Deus, foi como um menino de 8 anos. Consegue imaginar isso? Houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés.
um Radical Kids, nunca houve um rei igual a ele. Porque ele decidiu, a partir do momento que ele teve o encontro ali com o Senhor, através da palavra, quando ele leu a palavra, teve a transformação no seu coração, ele entendeu que a realidade era diferente, buscou reconectar as pessoas a Deus, buscou transformar, organizar as coisas com Deus. E ele falou: meu coração vai ser firmado nele para sempre. Para sempre. Então, para você adulto que está assistindo, que fica aí um pé lá, um pé cá, aprende com Josias. Não desvia do caminho do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda. Não desvie por nada. E falando de Paulo, irmãos, e Paulo? Oh, Deus maravilhoso. Paulo entendeu que ele só era alguma coisa se ele permanecesse no Senhor. Ele só era alguma coisa se ele permanecesse no Senhor. E aí eu quero que você fique de pé no seu lugar. Falei que seria rápido. Paulo, ele só entendeu que ele era alguma coisa, irmãos. Ele só entendeu que ele tinha alguma coisa quando ele entendeu que ele tinha que ficar em um lugar. E aí até mesmo ontem eu estava compartilhando com os irmãos, até comentei com a Elisa e alguns irmãos na comunhão que nós estávamos. Falei: olha, eu sou apaixonado com o livro de Filipenses. Apaixonado. Porque o livro de Filipenses mostra uma dependência mas tão grande de Paulo. O tempo todo no livro de Filipenses, quando você pega para ler, lá está falando onde Paulo estava firmando todas as suas coisas. Sua autoridade, sua esperança, sua alegria, sua busca por saciar suas necessidades, tudo. Ele estava firmando num lugar. E a palavra de Deus diz que Paulo só teria compaixão, lá em Filipenses 2, 1, 2. Fala assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Paulo, ele entendia que em Cristo, ele teria esse coração. Em outro lugar ele não teria. Em outro lugar não seria dessa forma. Ele só teria se fosse em Cristo. Por isso ele não se abalava fácil, irmãos. Ele estava em Cristo. Paulo também sabia que só em Cristo ele seria justo, justificado, somente em Cristo. Por isso ele não buscava justiça. Ele não corria atrás de fazer justiça. A palavra de Deus fala lá em Filipenses 3, 9. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo, ele entendeu que ele precisava estar em Cristo. Paulo também sabia que só em Cristo ele teria paz, e só em Cristo ele não passaria por necessidades. A palavra de Deus diz, lá em Filipenses também, 4, versículo 7, e o versículo 19, fala: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes, onde? Em Cristo Jesus. Você percebe que tem um lugar, você que às vezes está andando atribulado, você que às vezes está andando, sabe, com a cabeça cheia, preocupado com o seu amanhã, preocupado com as coisas, coloque seu coração em Cristo Jesus, coloca lá, em Cristo Jesus, e as suas necessidades também vão ser saciadas, porque o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, segundo a sua riqueza e glória, em Cristo Jesus. Então quero falar para você, irmão,
Você que às vezes está passando por alguma dificuldade na sua vida, você que às vezes está passando por momentos que você fala assim: Deus, não vai dar, não vai dar. Eu olho para o natural e não percebo que isso vai dar certo. Coloque seu coração em Cristo Jesus, porque a palavra dele diz: todas as suas necessidades serão supridas em Cristo Jesus. Existe um lugar para você estar. Existe um lugar para você firmar as suas finanças. Existe um lugar para você firmar o seu casamento, o seu relacionamento. Existe um lugar para você firmar a sua fé. Existe um lugar. E esse lugar é o Senhor. Esse lugar é Cristo. Esse lugar, ele não pode ser um lugar onde você está, você permanece, depois você sai, depois volta. Não, faça como Josias, fique nele, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, fique firme. Porque nesse lugar você vai encontrar provisão. Nesse lugar você vai encontrar salvação. Nesse lugar você vai encontrar alegria. Nesse lugar você vai encontrar prosperidade, saúde. Você vai encontrar reconciliação. Nesse lugar você vai encontrar justiça, paz, que excede todo entendimento. Nesse lugar, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Portanto, não perca seu tempo, irmão, caçando Jesus, caçando saciar essa sede que você tem, essa fome que você tem, essa inquietação que você tem em outros lugares. Não perca tempo, você que é jovem, caçando saciar com outras coisas. Vou te falar, você vai lá fora, vai comer, vai se lambuzar e vai sentir fome da mesma forma. Você vai sentir sede da mesma forma, você vai sentir vazio da mesma forma, porque só há saciedade em um lugar: Cristo Jesus.